Muito bom dia, meus amigos. Aqui quem vos fala é o Papai do Céu brasileiro. Nesse dia de Todos os Santos, véspera de finados, e ainda ressacados, como todos vocês, dessas eleições do dia 30 de outubro, que foi ontem, antes de ontem. Eu trago a vocês uma reflexão muito importante nesse alvorecer, que é o seguinte: veja bem o valor simbólico desse local em que nos encontramos. Para os parnaibanos, aqui da capital do delta do rio Parnaíba, fica fácil de reconhecer o maior cemitério da cidade de Parnaíba, também conhecido como Cemitério Mão Santa, uma homenagem ao nosso melhor prefeito e que está no poder atualmente, já no segundo mandato. Vocês já entenderam que o clima não é de alegria ainda, mas pode vir a ser. Se até o dia da diplomação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, também conhecido como Lula Ladrão, a gente consiga esclarecer para toda a população brasileira o que houve, o que aconteceu para que 60 milhões de brasileiros pedissem, ordenassem, através do seu voto, a volta do ladrão para a cena do crime. Eu acho, e agora é só achômetro, viu gente? Eu posso estar enganado. Me perdoem se assim o for. Mas eu acho que tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, alguma coisa muito estranha aconteceu durante a apuração dos votos dos 120 milhões de eleitores que votaram na nossa nação, em todos os municípios, em todos os rincões do nosso país. Eu não vou dizer ainda para vocês aqui o que eu acho de estranho, mas é matemático. Os que gostam da ciência exata vão entender o que eu quero dizer. É matemático. Não faz o menor sentido aquela ordem de apuração. A semelhança do primeiro turno com o segundo turno durante a apuração é sobremaneira atípica. Atípica. É esse o termo técnico. É uma apuração atípica, que não existe oscilação, existe apenas uma linha constante de decréscimo da votação do capitão e acréscimo da votação do ladrão. Dito isso, eu gostaria que qualquer um de vocês que me escutem, que me vejam nessa imagem aqui, e que possa ter acesso ao nosso presidente, que possa ter acesso ao ministro Alexandre de Moraes, que possa ter acesso a todas as autoridades, ao ministro da Defesa, e que possa ter acesso a todos os políticos, juízes, deputados, senadores, especialmente esses, os senadores, mas nesse momento mais ainda
ao comandante das Forças Armadas e mais ainda aos técnicos do ITA e do IME que estão encarregados de auditar dentro do que é possível, né? Porque a urna é inauditável. Mas dentro do que é possível, quero que os senhores verifiquem os dados que vou passar agora. Eu sou nativo aqui do delta do Rio Parnaíba, mais especificamente de uma comunidade chamada Carnalbeiras, que fica no coração do delta do Rio Parnaíba, aqui no Maranhão, aqui na foz do Rio Parnaíba. Sou descendente direto de índios, dos índios Tremembés, que há milhares de anos habitam essa nossa região. Habitaram. Foram extintos pelos portugueses, mas habitaram nessa região por milhares de anos. E em nome da nossa nação primordial, primeira, eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o que eu acho que possa ter acontecido. Na sessão em que eu votei e nas sessões avizinhadas, eu fiz questão de falar com os encarregados, que aqui todos se conhecem naturalmente, desde o presidente da sessão, até os mesários, até os fiscais, todos se conhecem aqui. E existe polarização, tá, gente? Na minha comunidade eu acho que 90% votou no ladrão. Não se trata disso, mas eu observei, depois de colher o BU, o boletim de urna, no final do dia, depois das 5 horas da tarde, eu observei um aumento significativo de mais de 10% dos votos do capitão. Isso significa uma redução de 10% dos votos do ladrão. Bom, se houve essa diferença de 20%, ou seja, tira 10 de um lado e bota para o outro, como quem tira o peso de um lado da balança e coloca do outro lado, então pesa em dobro, cada voto vale por 2. Então nós tivemos aqui uma diferença de 18 a 20% dos votos, mesmo no ninho dos petistas, mesmo no antro dos adoradores do ladrão, porque na minha comunidade nós temos muitos cracudos, temos muitos viciados que adorariam a liberação das drogas. Esse é o motivo principal pelo qual eles votaram no ladrão, certo? Bom, o que acontece? Eu acredito, isso é apenas a minha percepção, que do pequeno, do micro, se vê o macro. Então, essa reversão da ordem de 18 a 20% dos votos do capitão, que veio do lado do ladrão, são mais do que suficiente para eleger o nosso capitão. Porém, se na realidade o ladrão tiver ganho por um único voto de diferença, não precisa desses 2 milhões não. Um único voto de diferença, eu me resigno à minha insignificância e sou capaz de aplaudi-lo pela vitória honesta até a página 2, né? Porque a subtração de inserções na rádio não é uma coisa honesta, a limitação de fala na televisão sobre o ladrão não é uma coisa honesta, não é justo você não poder chamar um ladrão de ladrão, como foi proibido durante a campanha. Se ele é ladrão, ele deve ser chamado como a verdade condiz. Mas afora isso, se o ladrão tiver obtido, apesar dessas falcatruas, um voto a mais do que o capitão, eu sou capaz de reconhecer. Eu só peço que os técnicos das Forças Armadas elucidem esse caso para a nação e deixe de forma cabal, implícito e comprovado que o ladrão realmente teve votos a mais do que o capitão, mesmo que seja um apenas, mas que a verdade venha à tona. É isso
E eu gostaria que esse vídeo chegasse até o Xandão. Gostaria que esse vídeo chegasse até o nosso capitão Jair, e que as providências sejam tomadas, mas dentro da mais pura normalidade, e que cada um dos caminhoneiros, cada um dos revoltados com esse resultado dúbio, possa se acalmar após o pronunciamento do nosso presidente. É isso que eu peço. E curtam, se inscrevam e compartilhem os nossos vídeos, porque tempos melhores virão. Eu estou muito otimista. E se vocês quiserem colaborar com as nossas imagens para que elas sejam cada vez melhores, eu peço que colaborem com o Pix. E o Pix também é o nosso contato. Presidente, se você estiver nos ouvindo, entre em contato com o Papai do Céu brasileiro. O nosso contato aqui, que também é o Pix, é o DDD 86 99908 0321. Fui!